A nossa convidada é uma convidada muito especial, ela participou do The Voice agora e vai conversar com a gente. A Luciana já entrou. Peço desculpas a vocês porque inicialmente estava marcado para as 19, mas como a Luciana estava na estrada, a gente precisou remarcar para 20. Agradeço desde já a presença de todos vocês. Marcelo, meu amigo, que prazer enorme ter você aqui comigo, você que está na Itália. Lucinha, boa noite. Eu vou já convidar a Luciana, que ela já está nos esperando, para que a gente possa começar. Ok? Estamos aguardando já a Luciana. E dizer para vocês que a gente vai conversar. Oi, Luciana, boa noite. Oi, tudo bem? Boa noite. Que prazer enorme ter você aqui. Eu que Elisa, minha agradeço o amiga, boa convite. noite. Minha mãe entrou aí também. Luciana, antes de mais nada, quero te agradecer imensamente pelo seu carinho, pela sua disponibilidade com a gente, de conversar com a gente Imagina. hoje. Eu sei que você deve estar morta, você pegou a estrada, está cansada, uma agenda, acredito que lotada, mas mesmo assim não deixou de atender nosso pedido e estar aqui com a gente hoje. Eu vou te pedir licença só para mandar um beijo muito especial para minha amiga Fica à Elisa, que vontade. voltou para casa agora, depois de um acidente muito trágico mesmo de trânsito, né? Passou por 2 cirurgias. Elisa, estou emocionadíssima de ter você aqui com a gente, minha amiga. Muita paz para você e muita saúde. Luciana, te parabenizar pela sua participação no The Voice. Estou Obrigada. apaixonada pela sua voz, como diz sua técnica, pela sua inteligência em colocar a Obrigada. música. E sim, sou sua fã. Não posso nem falar número um, senão vou me bater aqui, porque a quantidade de gente que pediu para dizer, diz que eu sou fã número um dela, mas sou uma que saia correndo para chegar em casa para te ver cantar. Ah, E obrigada. e hoje, aqui, apesar da gente falar também, né, da sua voz, que é indiscutivelmente linda, sua participação foi belíssima no The Voice Brasil, hoje a gente vai falar aqui de um tema muito sensível, né, Luciana? Um tema que precisa ser dito, né? E me chamou muita atenção, meu amigo Hélio Novaes foi um dos que falou, fala para ela que eu sou o fã número um. O Hélio, que é Um médico beijo. aqui em Campos. Um beijo, Então, Hélio. então, o que acontece? É um tema muito sensível, né? A gente precisa tocar no assunto, é uma ferida aberta na sociedade, mas que a gente não pode se omitir. Hoje eu estou como secretária de Desenvolvimento Humano e Social aqui no município de Campos, mas a minha profissão de base, eu sou advogada, então eu já convivi com casos, muitos casos em relação à mulher, né? Na minha profissão também. Mas confesso para vocês que me chamou muita atenção a questão ligada à mulher. Meu marido acabou de entrar, seja bem-vindo, é o Luiz Felipe. E, assim, quando eu entrei na secretaria e dei de cara com a realidade mesmo da, da complexidade, a Kelly Vitter, que é advogada, presidente da comissão da OAB Mulher, muito obrigada pela presença, Kelly. E assim, na pandemia, Luciana, a gente teve uma das coisas que me chamou muita atenção, que foi o aumento, né, da violência e, ao mesmo tempo, a redução da procura por ajuda, né? Justamente por conta do isolamento, da proximidade, né? E me chamou muita atenção na sua audição às cegas, quando te perguntaram quanto tempo você estava na estrada, né? Até pela qualidade que você apresentou ali, e você falou pouquíssimo tempo e Aham. assustou, e eu me lembro muito bem da fala do Lulu, quando ele te perguntou, mas por que que você não estava antes? Por que que você não veio antes para a gente, né? E a sua resposta tocou tão fundo em mim, que naquele momento eu pedi a minha assessora de imprensa, a Camila, que está nos acompanhando, o Camila, pede ela para fazer uma live com a gente poder mostrar para as mulheres que existe o amanhã, que é possível alcançar nossos sonhos. Então, agora eu passo a palavra para que você possa falar sobre isso, para que você possa expor, para que você possa tocar o coração do máximo de mulheres possíveis, para que essas mulheres possam alcançar seu sonho vencendo todos os desafios que são postos na vida por ela.
E, primeiramente, quero agradecer mais uma vez pelo convite. Muito obrigada. E agradecer duplamente pelo propósito do convite, né? Que não é apenas falar de música, o que é minha paixão, mas sim levar esse assunto muito delicado e muito presente na nossa sociedade, né? Quando eu entrei para o The Voice e me perguntavam sobre o meu tempo de carreira, e eu falava que era apenas um ano, isso nas entrevistas antes do programa acontecer. Eu sempre ficava meio assim, será que eu falo? O que aconteceu? Será que eu não falo? Porque até pra gente que já se livrou, vamos dizer assim, ele também é um tabu. A gente fica, será que eu devo expor? Será que eu não vou estar expondo muito a outra pessoa e chamando muita atenção? Então eu pensava se realmente eu ia colocar esse assunto, né, em jogo ou não. Mas quando eu me lembrei que foi vendo exemplos de outras pessoas que eu despertei para o que eu vivia, eu pensei, olha, mesmo que seja de uma forma muito discreta, eu preciso de alguma forma falar, né? E a forma com que foi dito, eu já deu para entender, né, o que era, sem expor muita coisa, e ao mesmo tempo eu despertei outras pessoas, porque muita gente veio falar comigo, olha, eu ouvi a sua história, eu me identifiquei, eu tô num relacionamento assim, e nem sempre esse relacionamento vai ser entre casais, né? Pode ser entre amigos, entre parentes. Então, a gente precisa estar realmente atento, porque é algo que começa muito discretamente, de uma forma muito sucinta. E quando a gente não tem alguém para dar uma ligada na gente, mesmo que seja como exemplo, é bem difícil. Muitas vezes é muito difícil da gente se tocar. É esse start que é o mais complicado, né? Você conseguir identificar que o relacionamento é um relacionamento de repente abusivo, é um relacionamento que acaba te tolhindo, que acaba sendo âncora, né, na sua vida, te impedindo de avançar, né? E como você disse, eu achei muito pontual o que você falou, que você foi vendo outras histórias que você despertou. E é esse o objetivo aqui. Porque, assim, às vezes, por, é tão sutil que passa aos olhos de quem está vivendo como uma coisa normal, como um ciúme, né? Tá com ciúme porque gosta de mim, não quer que eu trabalhe porque quer me sustentar, porque acha que eu tenho que ser aquela pessoa sustentada, não é isso? E aí, isso daí acaba trazendo, e é muito comum que aconteça, afastando essa pessoa, essa mulher, de todo o seu círculo de apoio, de toda a sua rede de apoio. Afasta de família, afasta dos amigos, né? A sua família passa a ser aquela família que te critica e eu te protejo. As suas amigas têm inveja de você, os seus amigos não querem seu bem, né? E você acaba vivendo de um jeito que você acaba interiorizando que só aquela pessoa é que é suficiente, é só ela que te ama. Então, tudo aquilo que você está vivendo, é isso? Foi isso que é isso como que você conseguiu despertar e entender que aquilo ali não era legal, não era saudável? Eu comecei, eu não sei em que momento exato apareceu para mim, não sei se foi uma matéria, algo falando sobre relacionamento abusivo, né? E já tinha algo me incomodando, né? Como eu falei, eu queria cantar e não podia, então, de certa forma, o meu eu estava sendo soterrado. Eu podia ser outra coisa que não fosse eu mesma. Então, o tipo de roupa que eu deveria vestir tinha que ser aprovado. As pessoas com quem eu convivia também tinham que ser aprovadas. As amigas que eu tinha, uma não tinha comportamento ideal para estar comigo, porque olha, você não pode andar com esse tipo de gente, entendeu? Então já vai te limando de uma certa forma de ser quem você é, de conviver com quem você realmente gosta. E aí, num determinado momento que eu comecei a ler sobre essa matéria, foi dando tanto estalo. Eu li uma coisa e falava, gente, mas eu tô vivendo isso. E outra, mas isso também. Isso também. E no final da matéria eu já chorava tanto que eu falei, não, normal, eu tá lendo isso tudo aqui e chorando de uma forma que eu tô me identificando negativamente. E aí depois eu até assisti um outro vídeo, que é muito famoso, da Jojo, que ela aborda esse tipo de assunto há muito tempo na internet, que é Não Tira o Batom Vermelho. Tira o Batom Vermelho. Acho que é o nome do vídeo, se eu não me engano. E eu assistindo aquele vídeo, ela vai falando das características, né,
bem iniciais de um relacionamento abusivo. Como eu falei de roupa, você não vai sair com essa blusa, você não pode ter amizade com tal pessoa. E aí ela ia colocando que, ó, relacionamento abusivo, fez tal coisa? É relacionamento abusivo. E eu chorava, só chorava, chorava. Eu falei, gente, mas como? Mas eu nunca me dei conta, não é possível. A primeira etapa, a gente começa a realmente se questionar se aquilo tudo é real. A gente não acha que é real, mas como eu, né, lúcida, vou cair e não vou ter noção do que eu estou vivendo? E é exatamente assim. Porque eu conversei depois com outras pessoas, depois que a gente entende tudo que está acontecendo, a gente começa, né, a conversar com outras pessoas e todos relatam a mesma coisa, né, E desse começa a se despertar questionar, do nada e não é que isso? assusta. E Começa começa a se a questionar. se Quando questionar você... e sem entender, né? Por que que eu estou passando por isso se eu sou tão esclarecida? Não é isso mesmo? Sim, exatamente isso, exato. E o questionamento, ele vem de várias formas. Você começa a se questionar sobre a sua personalidade, se tem algum problema com ela. Gente, mas eu não sei nem quem eu sou mais, não sei nem o que eu gosto mais de fazer. E como eu, uma pessoa tão esclarecida, estou vivendo um relacionamento abusivo, mas como isso? Mas isso tudo porque já há algo atrás que vem te incomodando e a gente não sabe o quê. Porque a pessoa é tão importante na sua vida e teoricamente te faz tão bem porque acaba te comprando com coisas, né? Ou gestos disfarçados por trás e depois de um abuso, que você fica ali camuflada naquilo que você está vivendo e do nada vem alguma coisa que pá, te dá um estalo. Você fica um pouco assim, sem entender. Com as outras pessoas que eu conversei, a maioria fala que é exatamente assim, para todo mundo. E eu comecei a perceber muito isso quando eu vi que o que falta realmente é a informação, é chegar muita informação para as pessoas, né? Quanto mais Uhum. informação a gente puder dar, a gente puder demonstrar, as pessoas vão começar a entender que aquele padrão de comportamento não é um padrão normal. Aquilo não é normal. Tentar fazer com que você seja algo que você não é saudável. Um relacionamento saudável não te desfaz. Um relacionamento saudável te constrói, né? Ele faz com que, né? Ele faz com que você desabroche, com que você viva na sua plenitude, com que você seja a sua melhor versão, e não o contrário, Uhum. né? E agora é muito difícil, inclusive, eu percebo quando eu converso com algumas pessoas, a pessoa descobrir que entrou num ciclo de um relacionamento abusivo. Porque, na verdade, você é tão induzida, né? Primeiro, você é Uhum. afastada da sua rede de apoio. Então, você acaba desconfiando da sua rede de apoio. Então, quando uma amiga vem te falar, te dar um toque, o cara já te falou que ela está com inveja ou Ela que ele tem está dando em inveja de cima dela. você. Sim. Pois é. Então aí você já começa a não acreditar na sua própria rede de apoio, né? Que seria a Uhum. sua rede de apoio. Além disso, geralmente o perfil, né, é sempre aquele cara muito carinhoso, muito atencioso, né? Quando não chega às vias de violência doméstica, né? Porque é bom que as pessoas Uhum. entendam que a violência contra a mulher, ela não é apenas a violência física, gente. A violência física são agressões, socos, tapas, pontapés, é aquela que te deixa marca. Mas a gente tem também a violência psicológica, que é aquela Lógico. violência que diminui a sua autoestima, que faz com que você não se sinta bem. É aquela pessoa que, quando está com você na rua, ou fala assim, ela é louca, ela está falando que ela é maluca. Ou que diga para você que você, né, não é uma pessoa bonita, que você não faz bem, ou que te culpe pelo erro que está cometendo, acaba te culpando pelos erros que está cometendo. Isso é uma violência psicológica, além da violência sexual também, que é te obrigar à prática de qualquer ato sexual sem vontade, mesmo que dentro de um relacionamento. É bom que isso fique bem claro para que as pessoas entendam. E esse ciclo de violência, ele começa geralmente com a tensão, né? Que são os conflitos, são os insultos, são os xingamentos. Acaba gerando depois, vem a fase da agressão física, né? Muitas vezes, quando a mulher não Vai consegue evoluindo, romper o né? ciclo, né? No iniciozinho, ela acaba indo para agressão física e é sempre depois dessas duas etapas vem o ciclo da lua de mel, que é o ciclo da reconciliação. É quando vem o pedido de perdão, é quando o agressor muda o comportamento,
cria uma desculpa para aquilo ter acontecido, e aí a vítima acaba se questionando e se colocando no papel de culpada. Não é assim? Você deve ter ouvido Sim. relatos assim também, né? Sim, é sempre esse padrão, ele é muito comum porque é, ninguém vai, eles não vão chegar do nada e já te xingar, sabe? Vai começar com uma criticazinha aqui, tira aquela foto de biquíni ali, porque eu não gosto. Por favor, sou seu namorado, como que você vai se expor dessa forma? E aquela pessoa lá, não tô muito, sabe? Então você vai cedendo em alguns pontos pequenos, e depois, como você já cedeu o pequeno, vai sempre cabendo mais um pouquinho. E depois mais um pouquinho. E quando você vê, você já está cedendo coisas muito grandes que dizem respeito à sua personalidade. E aí, quando você resolve reverter aquilo, você é louca. Como? Mas você sempre aceitou tudo isso. Como que agora, do nada, você... São as suas amizades, alguém que está te influenciando, alguma coisa de errado está acontecendo. Porque você foi cedendo um pouquinho, nunca vai ser algo estrondoroso no início, não vai ser algo muito que vai te chamar muita atenção. São coisas bem pequenas mesmo. E ao decorrer do tempo vai crescer, vai chegar um ponto que você vai estar cedendo sua personalidade, vai estar totalmente isolada, sem amigos. Vai ter seus amigos, mas não tão perto quanto você gostaria de ter. E aí que tudo começa a desandar de verdade. E chega um momento que eu ouvi relato nesse sentido, eu não sei se você chegou a entrar nessa fase, em que o relacionamento começa, ele fica tão abusivo que a mulher começa a ter vergonha de expor que está passando por isso. Sim, você começa a ficar assim, nossa, mas eu faço isso por ele ou por ela. A gente está falando aqui, né, usando sempre o ele, mas Sim, lembrando que pode ser ela, a mulher também pode ser abusiva. Mas eu sempre faço isso, mas você vai fazer aquilo na encolha, sabe? Não afirmar socialmente que você tem aquela... cede a tal coisa. Você começa a ficar com vergonha. E uma das características que eu acho, assim, mais gritantes é o pisar em ovos com a pessoa que você tá. É você ter medo de... eu não posso tocar nesse assunto perto dele porque vai criar um climão, ele vai ficar chateado, acabou o clima, sabe? Vocês estão bem, falou uma coisinha errada, pronto, fechou a cara, não quer mais conversar, e acabou o passeio, acabou tudo. Então, você está pisando em ovos com alguém que você convive, isso não é normal. A pessoa com quem você está do lado, você tem que ter a liberdade para falar sobre qualquer coisa sem estragar o clima. Lógico, vão ter assuntos pontuais que alguns casais vão ter, mas você ficar o tempo todo assim, analisando o que você vai falar, isso não é saudável. realmente, é o que você falou agora. A gente num relacionamento em alguns momentos a gente acaba falando algo que não agrada, né? Mas nada Uhum. que um diálogo não possa resolver. O que realmente não pode é você nem Viver saber o assim. que você pode falar, né? Nem saber como que... Tem mulher que não sabe nem... Você vê claramente que ela não quer falar porque tem medo do que vai falar, Com ou medo, sim. você vê a tensão, você vê aquela coisa. E muitas mulheres, mesmo quando acabam saindo desse ciclo, né, abusivo, desse relacionamento, acabando com esse relacionamento abusivo, continuam sofrendo as consequências desse relacionamento, né? Muitas Uhum. vezes a pessoa que você se separou acaba não aceitando, e aí a gente acaba tendo casos como a gente vê por aí, de feminicídios, né? Então, assim, é muito importante que a gente rompa esse ciclo no início, para que ele não evolua para uma coisa Por pior. uma coisa mais agressiva fisicamente, né? O psicológico, ele já fere demais, né? A gente fica muito fragilizada. Hoje eu consigo conversar sobre isso de uma forma, sabe, bem natural, mas logo no início era difícil eu falar sobre isso e não chorar. Principalmente quando eu tinha que justificar o porquê eu achava que eu estava em um relacionamento abusivo. Sabe, você ter que justificar por que você achava que estava sofrendo um relacionamento abusivo e ver que as pessoas não estão acreditando em você porque, aos olhos da sociedade, é um relacionamento perfeito. Você É não capa de vai revista, julgar. né?
capa de revista, vocês têm tudo, mas como assim? Vocês viajam, vocês comem em restaurantes legais. Como que isso tem um relacionamento abusivo, mas não vê o que está por trás, sabe? Então, depois quando as pessoas tomam conhecimento disso, elas ficam, nossa, não, ela tá louca, ela tá Exatamente. aumentando. E aí você tem que justificar, no meu caso, quando eu tinha que justificar o porquê eu estava no relacionamento abusivo, quais eram as causas que eu tinha, eu geralmente eu não aguentava nem terminar. Eu já É começava a chorar. desgastante, né? É desgastante, é muito desgastante. Mas hoje em Porque dia já além de, tá super de boa para porque mim, além de assim. viver, você tem que mostrar, você tem que as pessoas têm que entender, né, o que você passou e mostrar para as pessoas uma coisa que, se todo mundo parasse um pouquinho só para ler, para entender o Uhum. que é, as pessoas iam conseguir entender que esse padrão não é normal. Esse padrão é estrutural? Sim, é estrutural. A É gente tem um total. machismo estrutural, né, que a gente vai demorar muito para combater ainda. A gente vê os É. movimentos acontecendo, mas não é uma coisa que aconteça, é uma coisa que a gente também tem que combater, não só enquanto mulheres, mas também enquanto mães. Eu sou mãe de menino, né? E Uhum. eu sou mãe de menina e de menino, eu tenho duas filhas e um filho. E assim, eu converso com meu filho tem 10 anos, e eu já converso com ele, olha, você não pode tratar, quando ele briga com as irmãs, falo, você não pode tratar uma mulher assim, você não pode tratar ninguém assim, você tem que tratar com respeito. Essa coisa, se a gente começar a mudar, né, se a gente começar a plantar a semente, isso muda. O que eu gosto de chamar a atenção também é o seguinte, cara, você tem um amigo que você tá vendo que tá fazendo isso com a namorada, ou você é uma amiga que você tá vendo, chama e fala, pô, o seu comportamento não é legal. Porque muitas Uhum. vezes, quando a amizade é um pouco mais próxima, as pessoas acabam vendo o que está acontecendo, mas sabe aquele ditado, em briga de marido e mulher não se mete a colher? Cara, se mete Se sim, mete, porque sim. pessoas morrem quando não se mete a colher, por favor, acabem com isso. Então, eu tenho falado muito isso. A gente precisa não só romper com o círculo de violência, mas também nos engajar para que quando a gente participe, ainda que como ouvinte de uma situação como essa, a gente consiga Uhum. ajudar aquela pessoa, mesmo que muitas vezes Sim. aquela pessoa nem queira ajuda, né? Porque às vezes você chega para ajudar e o medo da mulher é tanto que ela recusa a sua ajuda, né? Sim, e é a Então, falta de clareza, né, de saber o que realmente está se passando ali, porque para algumas pessoas vai levar um tempo mesmo para cair a ficha. Então não dá nem para a gente ficar. Tem pessoas que falam assim, ah, gosta de apanhar. Não é isso. Ninguém gosta de apanhar. Ela só pois ainda é. não teve ou a liberdade financeira para sair do relacionamento, ou ela está emocionalmente tão fragilizada que ela não consegue agir, ou ela não tem ninguém para apoiar ela. Ela vai ficar, sabe, sozinha. Então esse discurso de ela gosta de apanhar, ela volta para ele porque gosta de apanhar, isso não existe, ninguém gosta de apanhar. Ela só não ter, ela ou ele, né, a pessoa ela só não teve a condição ideal para sair daquilo ali, seja psicológica, seja financeira, seja de apoio, mas ficar porque quer, tendo noção da situação que é, ninguém fica. Pois é, isso que você acabou de falar é muito importante, porque isso não é o falar de boca para fora, não, isso é um falar Uhum, técnico. Você pode uhum, até não saber, mas você está expondo a parte técnica de um tratamento, por exemplo, de uma rede de apoio para mulheres. A mulher vítima em situação de violência doméstica, ela continua naquela situação por vários fatores. Um deles é a dependência financeira. sim. Geralmente, aquele agressor ele não permite que a mulher trabalhe. Então, fica na cabeça, como que eu vou sobreviver sem ele, agora que eu não tenho minha família do meu lado, que eu não tenho amigos, que eu larguei a minha profissão, porque muitas vezes essas mulheres são mulheres que possuem profissões, né? Que têm profissões Raras. que já estão estruturadas e acabam largando por conta do relacionamento, ou por uma dependência emocional, causada principalmente quando essa rede de apoio, quando eu falo rede de apoio, para quem nos escuta e que talvez não consiga entender esse linguagem um pouco técnico, eu estou falando de qualquer rede de apoio. Eu estou falando de pai, de mãe, de irmão, de amigo, de poder público. Tudo isso é uma rede de apoio. Uhum. Assim, às vezes você pode não ter a sua rede, a dependência financeira é um problema, os filhos às vezes é um problema, né? Porque você fica sem saber. Eu ouvi essa semana, assim que a gente anunciou a live,
as pessoas começam a se abrir, né? E eu ouvi um relato que me chamou muita atenção. Olha, eu sempre quis me separar, mas só de pensar que a minha filha ia ficar com um pai e que esse pai poderia agredi-la por raiva de mim, eu preferia ficar no relacionamento para minha filha. Então, assim, são vários fatores que Vários acabam fatores. fazendo que aquela mulher permaneça naquela situação. E antes de vestir a toga, né, como na minha profissão os juízes fazem, o ideal é vestir a humanidade, né? Vestir, na verdade, a sinceridade ajuda, a caridade, porque é disso que a gente precisa. A gente precisa Uhum. dar apoio. E quando essas pessoas não têm o apoio, seja da família, dos amigos, ou seja, porque é muito importante falar que é esse tipo de relacionamento abusivo, a violência doméstica, qualquer tipo de violência nesse sentido, ela não escolhe classe social, né? Eu gosto de pontuar isso. Porque quando a gente fala, às vezes, numa Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, que atende vítimas de violência doméstica ou de outros tipos de abuso, né? As pessoas já pensam assim, ah, mas a secretaria é só para quem não tem condições financeiras. Gente, não é isso. A secretaria é para quem está com direitos violados. E quando você é agredido, seu direito é violado, independente da sua classe social. Então, a secretaria está ali justamente para isso. O CREAS está ali para isso, para te oferecer um apoio, para te oferecer uma segurança. Nós aqui em Campos, Luciano, eu não sei se você sabe, mas nós temos uma casa, né, que é uma casa sigilosa, né? Eu, enquanto secretária, não sei onde fica, só as técnicas que trabalham lá, que é uma casa de acolhida, a Casa Benta Pereira, né? Assim é o nome da casa, que é uma casa que abriga mulheres vítimas de violência que correm risco de vida, né? Risco de morte, como a gente fala. Então, assim, muitas vezes essa mulher não sai de casa com medo de morrer, e a gente recebe mulheres do estado praticamente inteiro, porque só existem 3 casas no estado do Rio. 2 na região central, na região metropolitana, né, que é no Rio, São Gonçalo, e uma em Campos, que acaba recebendo mulheres Acompanhado. do estado todo. E muita gente nem tem noção que muitas vezes você pedindo ajuda, né? E aí você pede ajuda e você tem que sair do lar, ou você pede afastamento do lar, ou se você ficar naquele lar, você pode vir a ser uma vítima de feminicídio, mas você tem um apoio que você tem para onde ir. E quando Uhum. você tem para onde ir, você tem a segurança de que você não vai ficar na rua. Você tem a segurança que você vai ter uma equipe para te dar apoio, você tem a segurança que você vai ter uma equipe para te recolocar no mercado de trabalho, porque tem esse serviço também, né, disponível para que a mulher ela possa recuperar a autoestima, recuperar a autonomia e a independência para que ela possa ser, na verdade, dona do próprio destino. Eu acho que isso é o mais importante, a mulher ser dona do próprio destino. O lugar da mulher onde ela quiser, né? Onde ela quiser, como ela quiser, com Como quem ela ela quiser, quiser. Exato. né? E assim, eu vejo que nesse momento de pandemia, esse tema se torna um pouco bem mais relevante, principalmente, Luciano, porque a gente vê os dados, mais de 50% de aumento de chamadas do 180, que é o Disque Mulher, né? O Disque Ajuda para a Mulher. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, em todos os equipamentos da secretaria que a gente recebe as vítimas de violência, nós tivemos queda de 50%. Então, ao mesmo tempo que aumentou os índices, caiu o acesso para a gente. Mas por que caiu o acesso para a gente? Foi uma coisa que me inquietou muito no início da pandemia. E aí a gente foi descobrindo aos poucos, porque, lógico, existe a pandemia, com a pandemia existe isolamento, o isolamento, o agressor está dentro de casa, então a mulher não tem como sair, Uhum. né? Porque o agressor está ali, então ela não tem para onde ir. E aí algumas campanhas foram muito são dignas de muito aplauso. Uma delas é a campanha do Sal Vermelho. Eu não sei se você já ouviu falar nessa campanha, Não, né? A não campanha do Sal conheço. Vermelho. Então, a campanha do Sinal Vermelho é uma campanha que foi desenvolvida pela Conselho Nacional de Magistratura, os magistrados, né, os juízes do Brasil. E essa campanha, ela é o seguinte, ela é mais direcionada, Campos aderiu à campanha, ela é mais direcionada para farmácias, que é onde a mulher vai com mais frequência. E o que diz essa campanha? Ela diz o seguinte, basta que você pegue qualquer coisa vermelha, faça um X na sua mão, apresente para o atendente da farmácia ou qualquer lugar, porque hoje
como a campanha já está muito divulgada, em qualquer lugar que você faz isso, né? Você mostra a sua mão com um X vermelho, e o atendente já sabe que você está pedindo ajuda, que você é uma vítima de violência, ele vai te conduzir para uma salinha reservada, ou se você não conseguir ficar, anotar o endereço e ele vai chamar a polícia. E o que é importante é que esse chamar a polícia para ajudar essa mulher não vincula essa pessoa que chamou a Uhum. polícia. Entendeu? Entendi. Porque muitas vezes a De pessoa forma fica com anônima, medo né? de. Sim, e mesmo que o próprio atendente da farmácia chame, ele não vai ser anônimo, né? Mas ele não se envolve no caso, né? Entendi. Porque a Uhum. campanha, ela é nesse sentido, é uma campanha interessantíssima. Existe o Instagram da campanha Sinal Vermelho, e é muito interessante que as pessoas visitem, porque ali tudo que a gente falou aqui está explicado passo a passo ali, passo a passo. Hoje eu estava olhando, inclusive eu vi ali, sabe, Luciana, uma coisa que me chamou muita atenção de várias séries Friends, essas séries que as pessoas gostam de ver, e a campanha Sinal Vermelho pensou alguns casais mostrando que aquilo ali era um relacionamento abusivo. Quando fulano Uhum. veio, quando ele fez isso, é um relacionamento abusivo. Quando ele faz isso, é um relacionamento, aquilo que você falou, né? Sim. Eu vi exemplos do que eu estava vivendo. E essa campanha, Aham. ela faz isso, né? Então, eu acho que foi uma campanha muito legal, porque muitas das vezes, a gente na secretaria, o que nós fizemos? Nós pegamos e abrimos canais, né? Canais para que essas mulheres pudessem ligar, e nós tivemos êxitos, assim, maravilhosos no finais de semana, de mulher que ligou para a gente porque não sabia como fazer um registro de ocorrência, por exemplo, né? Aham. E a gente ajudou, mas a gente tem que entender também que existem mulheres que sequer têm acesso ao telefone. E aí é nesse caso que quando você faz um X na sua mão e mostra para alguém, a pessoa já sabe que você está numa situação de violência, já sabe que Aham. você precisa de ajuda. E ali você constrói uma rede de apoio, entendeu? Então, assim, Sim. é um tema sensível, é um tema que machuca até de falar. Eu te confesso que, assim, quando eu te ouvi na sua audição às cegas, eu me emocionei, porque eu falei, cara, eu já estou lutando por isso. Ver uma menina linda como essa, com uma voz gigante como essa, como, meu Deus, que passa por isso, como? E a gente que é mãe de menina, a gente fica, meu Deus, eu preciso fazer alguma Preocupada, né? coisa, porque eu não posso deixar nunca que a minha filha passe por isso. Eu não quero que meu filho seja autor de uma coisa dessa, nunca. Então eu preciso fazer algo para mudar, né? E é E isso que é muito motiva. importante. Desculpa, te interrompi. Não, pode falar. É muito importante a gente sempre abordar, porque, como você mesmo falou, nem sempre os casos vão ter agressões físicas, mas às vezes as agressões psicológicas, elas podem deixar traumas que para reverter vai ser muito complicado, de autoestima, né, de se desacreditar, de convívio social, de até de você achar que você não é capaz de arrumar tal emprego ou fazer tal coisa, porque você sempre ouviu a vida toda que você não é capaz, você não é inteligente, você não pode fazer isso. E aí você começa a se boicotar por conta de um abuso psicológico que você viveu. Então, o relacionamento abusivo nem sempre ele vai ser sobre agressão física. Muitas vezes começa com a psicológica e vai para a física, né? Evolui. Vai evoluindo. Então, quando a gente começa a identificar isso logo no início, a gente consegue evitar com que chegue na agressão física. Então, falar desse assunto é muito importante. Eu sempre que eu tenho a oportunidade de botar um textinho aqui, alguma publicação ali. Agora, minha rede social tem muita gente, né? Chegou muita gente por conta do The Voice. Eu falei assim, cara, em alguns momentos eu vou ter que mostrar, porque foi uma experiência que eu vivi. A minha foi, nesse caso, né? Foi o relacionamento abusivo psicológico, não chegou à agressão física, mas já estava. Graças a Deus, né? Ainda bem, né, que eu tive esse estalo antes, mas algumas pessoas não vão ter esse estalo antes, não vão ter acesso à informação. Então depende da gente, né, falar sobre isso e tirar aquela crença de que antigamente isso não existia. Antigamente isso existia até mais, né? Que Porque antigamente é os casamentos clandestino, né? eram mais felizes. E eu vi uma frase uma vez
que foi muito interessante. Era uma senhora segurando uma plaquinha, estava escrito assim: não era amor, era silêncio. Então, não era, a pessoa não estava ali porque ela amava o outro e o amor ia acima de tudo, então que, né, não importa o meu eu, não importa os meus desejos, o que eu quero ser na minha vida. Não, não era isso, é porque as mulheres não tinham voz, elas não podiam falar, elas não tinham a dependência financeira como hoje em dia a gente consegue ter. E muitas vezes não tinham o apoio da própria família, porque sofriam um preconceito de vai ser uma mulher divorciada, vai ser uma mulher divorciada com filhos. Então, não é porque antigamente as pessoas davam mais valor aos casamentos. Os casamentos é que tinham ali, ó, um lacrezinho, né, que você não podia falar, não podia divorciar por questões sociais. E hoje em dia a gente já não tem mais isso. A gente pode sim ser divorciada, pode ter filho e continuar a nossa vida. E o relacionamento é o fim do relacionamento, não da sua vida. Você vai acabar e vai ver que o mundo todo que você estava perdendo, né? Você vai ficar Tem um horizonte, né, pela frente. Um horizonte imenso que a outra pessoa estava assim, ó, tapando sua visão. Você, meu Deus, quanta coisa eu perdi que eu não estava vendo, olha as oportunidades vindo, só porque você tirou alguém que te segurava, puxava para baixo. Isso que você falou é o mais importante para mim dessa live, de tudo que a gente falou até agora, né? Não só de mostrar, não só da gente compartilhar o que é um relacionamento abusivo, como identificar, mas sobretudo de que existe o depois, né? Que o depois pode ser muito melhor e que você é capaz. Você é capaz de reconstruir, de mudar a sua história, de ser senhora da própria história. Como hoje você é, né, Luciana? Você é um exemplo. Você é um exemplo para muitas mulheres, né? E aí, Foi incrível, é? E assim, hoje eu tenho mais um exemplo, eu tenho a Luciana como exemplo. Olha, ela conseguiu, você pode conseguir. Olha como ela é linda, uma mulher jovem, uma mulher que tem uma voz linda, que tem uma carreira brilhante pela frente. Olha, e ela não, há um ano e meio atrás, ela não tinha nada disso. Não fazia nada disso, gente, nada. Até meu jeito de cantar é diferente. Totalmente diferente. E nesse um ano, quase, já faz, né, quase 2 anos. Eu evolui de uma forma impressionante, impressionante. Eu pego uns vídeos meus antigos cantando e falo, gente, quem é essa pessoa? A expressão facial mudou, o meu jeito de cantar mudou, as músicas que eu canto também, algumas mudaram, assim, eu comecei a me abrir para muito mais coisa. Eu falei, gente, mas quem é? Sou outra pessoa. Eu não reconheço a Luciana de 2018 para trás. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa boa, né? É possível. Então, assim, era essa mensagem que a gente queria mesmo, né? A gente chegou a conversar antes para falar sobre isso, era isso. É isso, é mostrar que todo mundo é capaz. E assim, sempre vai ter alguém para te apoiar, você não está sozinha, você nunca vai estar sozinha. Se você não tiver sua família, se você não tiver seus amigos, você vai ter o poder público do seu lado para te ajudar também. Mas você precisa querer, porque não adianta nada se você não quiser sair desse tipo de violência. Você precisa querer, né? Você precisa tomar rédea, né? Tomar para si a responsabilidade de, é isso aí. Tomar para si a responsabilidade da sua vida, da sua história. É escrever a própria história, não é isso, Luciana? Eu vou te deixar para as suas considerações finais, te agradecer imensamente, carinho, falar sobre esse tema que é, né? Eu tenho certeza que essa live vai ficar gravada, então eu sei que muita gente assiste depois por conta de horário e tal, porque meu telefone depois não para, né? Eu fiz uma live muito parecida com essa com a atriz Cristiane Machado, que também foi vítima, um caso nacionalmente conhecido, e depois muita gente, meu Deus, eu vivi isso tudo, meu Deus, e assim, pessoas que você nem imagina. Né? E aí você começa a dar aquela palavra de apoio, ajudar, orientar, né? E assim, é uma coisa que acaba te tocando, motivando para melhorar mesmo, para deixar um mundo melhor, né? Para os nossos filhos, né? Para os nossos netos e para a gente também, porque é isso que a gente precisa. Então, muito, mas muito obrigada mesmo por aceitar esse convite no meio desse turbilhão.
E queria que você desse a sua mensagem final e cantasse um pouquinho pra gente. Lógico que eu não ia deixar de pedir isso, Sim, né? claro. Eu vou ter que pegar o violão. Eu vim correndo para lá e eu esqueci o violão na outra sala ali, mas eu vou pegar. Mas a A gente te minha espera. mensagem, é rapidinho, aqui do lado. A minha mensagem é para isso, para você se valorizar mais, ver se você não está se contentando com pouco, ver se você não está sendo comprada com gestos que vêm depois de atitudes que você não gosta. Então, acredita que você pode mudar. Não se isole, não perca seu ciclo de amizades, mantenha perto de você as pessoas que te amam. Não só a pessoa com quem você se relaciona, que diz que te ama, mas sim sua família, seus amigos, eles são muito importantes. Não se isole do mundo, procura ajuda e acredita. Vai com medo, mas vai. Faz com medo, dá medo. Não vou falar que não dá medo, dá muito medo de você quebrar todo um ciclo que você já está acostumado, uma vida que você já tem, dá medo, mas dá certo. Ai, como É isso. deu, né? A experiência do The Voice mostra Ó, isso, né? semifinalista do The Voice, gente, quando que eu ia imaginar? Nossa Né? Senhora. E Mais foi, um assim, pouquinho eu uma tava na temporada final. linda. Pois Mais um é. pouquinho eu tava na final. Mas foi Mas ótimo, foi incrível. Eu conheci pessoas incríveis. A forma com que a minha vida abriu, assim, né? O meu leque de amizades, de contatos, foi impressionante. Eu tava até agora lá no Rio, né? Ontem mesmo, fazendo reunião com os meus amigos cantores. Isso eu para quem vi, é do eu meio é vi. muito importante, né? Advogados estarem no meio de advogados, né? Médicos, e eu no Sim. meio dos meus amigos que eu fiz agora. Então a vida deu um boom, assim, por causa de um único fator que eu retirei da minha vida. Entende? Olha que Então isso coisa é muito linda, que coisa boa. Você é uma guerreira, você é uma vencedora. Você que venceu em bom, tudo na obrigada. sua vida. Você pode acreditar, Obrigada. você venceu em tudo. Você venceu um ciclo e você mostrou para o Brasil inteiro, para um monte de mulher, que é possível vencer desde a sua audição às cegas. Desde aquele dia você mostrou para um monte de mulher que olha onde eu estou, todas as cadeiras viradas para mim. Eu estou Quatro aqui, eu cadeiras. fui capaz, né? E como nossa, toda apresentação sua eu ficava mais apaixonada ainda. E eu, meu filho de Obrigada. 10 anos, eu botava, vota na Luciana, vota. Aí ele, mãe, é a Luciana, vota na Luciana. De 10 Foi anos ele muito ficava do bom, meu gente. ladinho lá votando, porque realmente assim. Foi lindo demais te ver cantar. Foi assim, Obrigada. eu tenho visto seus vídeos, né? Eu amo a música, eu gosto muito de música, então assim, eu tenho visto seus vídeos, eu tenho visto. A gente percebe, né, como muda, né, a pessoa da primeira vez que sobe naquele palco até Sim, quando na sua semifinal. E assim, eu torci muito para você ir para a final, mas assim, a sua semifinal para mim foi emocionante demais. Eu achei lindo demais. Muito lindo, muito lindo. Parabéns eu mesmo. fiquei feliz, né? As pessoas, algumas ficaram meio assim porque eu saí, ficaram até com medo de postar alguma coisa e me marcar. Mas, gente, eu tava tão feliz. Eu desci do palco muito contente, as outras pessoas que estavam comigo também, porque a gente chegou numa semifinal do maior reality de música do nosso país. E o Vitor, que era do meu time, que foi o campeão, ele é meu amigo. Então eu tava assim, cara, eu sei que ele é super talentoso, eu tô feliz pra caramba. Então ter chegado até lá, Nosso gente, olha como vizinho a aqui gente se também, espera. né? De Macaé, e ele é super Nosso gente boa. vizinho aqui Ontem mesmo eu tava também. com ele. Então a gente fica muito feliz, porque a gente entra, lógico, todo mundo quer ganhar, mas a experiência que a gente vai tendo lá dentro, não só de palco, mas nos bastidores, já paga qualquer coisa. Nossa, é incrível, de verdade. Muito boa Ai, que mesmo. coisa boa. Eu vou buscar o violão Então, aqui do lado. Tá, é aí vai rapidinho, lá. eu já volto. Tá bom. Bem rápido. Enquanto a Luciana vai lá, eu quero agradecer aí vocês que estão com a gente, vocês que ficaram com a gente até agora, né? Alguns comentários eu desativei aqui por conta de pessoas maldosas que entraram na nossa live, mas agradecer a presença, né, da Brute, da Fátima, do Matheus, da Cris Macabu e de tantas outras. Ela já voltou aí, agora eu vou passar de novo para ela e desejar já para todos uma boa noite, um Natal de muita luz, de muita paz. Se puderem, fiquem em casa, não aglomerem. A gente vai ter muito tempo para isso, mas agora não é o momento, né? Eu não podia deixar de falar isso, Luciano, porque a gente está vendo os casos crescerem, às vezes
Hoje você não tem sintoma nenhum. Aí você faz um teste para reunir com a sua família, com seus avós que são idosos, com seus pais, esse teste dá negativo. Mas se amanhã, você reuniu com todo mundo hoje, amanhã começa seu sintoma, no dia que você reuniu, você estava na fase ativa, você estava transmitindo, ou quem estava com você também transmitiu. Então, o ideal é que a gente tenha responsabilidade nas festas de fim de ano, para que a gente possa passar por mais esse momento difícil. É um ano atípico, um ano difícil. Muita gente perdeu pessoas que amam, né? A gente ficou muito próximo, a morte nunca esteve tão próxima da gente, né? Como está nesse momento de pandemia. Então, assim, meu recado, meu pedido é que a gente possa ter empatia, não só pelo próximo, mas até dentro da nossa família mesmo, porque não é o momento. A gente sabe que não é o momento. E dizer para todos vocês que eu amei essa live, eu amei a sua presença, Luciana, e Também desejar um gostei. Natal de muita luz, de muito amor, de muita paz, de muita empatia, solidariedade, e que o espírito de Natal nos acompanhe durante todo 2021, que eu tenho certeza que vai ser muito melhor que 2020. Tomara, vai sim. Então vamos cantar aqui um pouquinho. Eu vou fazer a música que eu fiz nas minhas audições às cegas. É uma música Meu Deus. do Bob Dylan, que ela ficou mais conhecida com a Adele, que é a minha cantora preferida, né? Que foi até a música que eu fiz na minha semifinal era dela também. Então eu vou cantar aqui um pedacinho dela para vocês. Make You Feel My Love, que em português quer dizer fazer você sentir o meu amor. Olha que lindo. When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace to make you feel my love. When the evening shadows and the stars appear, and there is no one there to dry your tears, I would hold you for a million years to make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet, but I will never do you wrong. I know it from the moment that we met. There's no doubt in my mind where you belong. I could make you happy, make your dreams come true. There's nothing that I wouldn't do. Go to the end of the earth for you, to make you feel my love, yeah. To make you feel my love. Ah, que linda! Muito obrigada, Luciana. Obrigada, eu que agradeço, Priscila, mais uma vez o convite, a ter dado o espaço para esse assunto tão importante, tão pouco falado, né? Então, parabéns pela sua iniciativa. Foi um prazer estar aqui com você. Quando quiser de novo, é só me chamar que vai ser uma honra. Ah, agora eu vou ficar mal acostumada. Pode chamar. Um beijo, meu amor. Fique com beijo. Deus. Muita luz, muita paz para você. Para você também. Um Feliz Natal para todo mundo. Um beijo, feliz Ano Novo e até uma próxima. Ok, um beijo. Beijo, tchau. Tchau, tchau.